Essa lei ela diz o seguinte no artigo 3º. Quando um inquérito na Polícia Federal recebe o pedido do PGR para que ele seja arquivado, o juiz no STF ele tem que obrigatoriamente arquivar. O Augusto Aras, o PGR anterior ao Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento desse inquérito. O Alexandre de Moraes mandou arquivar? Não. Ah, mas a lei não vê uma exceção a essa regra? Vê. Quando o juiz relator não quer arquivar, ele tem que mandar para o plenário decidir se isso continua ou se isso vai ao arquivo. Foi mandado ao plenário? Não. Então o inquérito já deveria ter acabado. Não acabou. Mas vamos fingir que no Aras não pediu para arquivar. O que a lei diz no artigo 1º da Lei 8.038, é só dar Google, gente. Se você não for analfabeto, você vai ler o que está escrito ali. O artigo 1º diz o seguinte: a partir do dia que o PGR recebe o relatório, ou seja, a conclusão do trabalho de investigação da Polícia Federal, ele tem um prazo para denunciar ou não. E o que a gente aprende, qualquer primeiranista de direito sabe, você pode perder tudo no direito, menos o prazo. Perda de prazo é irremediável. Então o que diz a Lei 8.038 no artigo 1º? Do dia que o Paulo Gonet recebeu o relatório da Polícia Federal, e ele o recebeu no dia 26 de novembro de 2024, ele teria, veja bem, 15 dias para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. 15 dias úteis. Só que, se existe algum dos investigados preso preventivamente, o prazo vai para 5. Então o Paulo Gonet recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024, o prazo dele acabaria no dia 3 de dezembro de 2024. Porque tinha o Mauro Cid, aquela época preso, ou se não tivesse preso estava com tornozeleira, tem o Braga Neto que está preso até hoje, então o prazo é de 5. Tá. Ele apresentou a denúncia no dia 3 de dezembro de 2024? Não, ele apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Não foi nem perto. Ah, mas não tem uma exceção na lei que permite ele levar mais tempo, porque o caso é complexo, né? Tem aquele monte de página, etc. Tem, claro, a lei dá uma opção. A lei diz que, se o PGR não conseguir apresentar a denúncia em 5 dias, ele tem que pedir para o juiz mais prazo indeterminado, ele pode demorar quando ele quiser. Mas desde que o juiz, ele libere todos os investigados que estão em prisão preventiva ou cumprindo cautelar, ou seja, não pode ter nem tornozeleira eletrônica. Aí ele pode entregar a denúncia no prazo que ele quiser. Mas ele pediu? Não. O Braga Neto foi solto? Não. Ele demorou o tempo que ele quis para apresentar a denúncia? Demorou. Então o prazo não foi cumprido. Então nós estamos discutindo hoje o cerceamento da coisa mais básica de quando se fala em segurança jurídica, que é o prazo processual. Deixa eu falar uma coisa. Posso interromper? Eu quero acabar só nesse exemplo. Não, só isso. Você com o seu conhecimento das leis, de códigos e tudo mais, né, e das datas e tudo mais, mas também existem muitos juristas e muitos advogados e muitos juristas importantes. É isso que eu não me conformo. Que consideram que o que foi feito e o que está sendo feito não transige ou não violenta ou não desrespeita a lei da forma como você está dizendo que uma série de juristas e especialistas dizem que violenta e que não está certo. Então, eu vi várias declarações e isso me espanta muito. Me espanta muito porque a matéria-prima do jurista... Aliás, jurista é uma pessoa que estuda muito, né? Ou eu prefiro dizer profissionais do direito. Porque o Brasil tem poucos juristas, que são pessoas que estudam a sério o direito. Né? Que gastam, que perdem a vida, como é o meu caso, para estudar a coisa a fundo. Muito embora eu fale muita bobagem, muito palavrão, é um jeito de eu me comunicar e é um jeito de eu traduzir coisas complexas do direito. O que acontece me espanta, porque está escrito na lei. O prazo está escrito na lei. Está lá, 15 dias ou 5 dias indeterminado se não tiver ninguém preso.
São essas 3 vias que a lei dá. E o que me espanta é que a mesma lei processual, agora, a Constituição e o Código de Processo dizem que toda decisão tem que ser fundamentada e tem que enfrentar os argumentos que a defesa apresenta. E a defesa apresentou esses argumentos. O que acontece no STF? Eu li aquele acórdão de cabo a rabo. Na ementa se diz atendimento integral à Lei 8.038 de 1990, que é a que estipula esse prazo, mas você lê todos os votos e o relatório, você não encontra uma menção ao artigo de lei que fala do prazo. Então eles dizem que atenderam a lei, mas não respondem esse caso. Eu não vi nenhum juiz da primeira turma do STF, e eu já falei com juízes da segunda turma sobre isso, como dizem no Globo, em caráter reservado. Eles estão usando a técnica de fingir que não existe esse dispositivo. Eles dizem, não, nós cumprimos tudo. E a gente fica que nem louco aqui. Não, mas ó, aqui é o artigo 1º, o artigo 1º. Eles olham para cá, nós cumprimos a lei. Então eles estão fazendo com que a gente enlouqueça. E eu não sei qual é o interesse, porque muitos desses juristas que têm defendido o STF têm causas milionárias e bilionárias na corte. Então eu não sei se o compromisso deles é com o direito, né, se é com os júris ou se é com os juros. Sabe que tem alguns momentos que eu fico surpreso em ver você é um crítico feroz do STF. Né? Sou, claro. Eu sou um cara entusiasta do STF, eu sou crítico dos sequestradores do STF. Tá, e é a sua posição que você vem defendendo e tal. Agora, eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. Porque aí, se a gente for para os Estados Unidos, certo. A Suprema Corte americana ela é conservadora. Tem acho que um juiz que não é conservador. Todos os outros são identificados como conservadores. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump. Né? Algumas delas surpreendem, inclusive aquela relativa ao nascimento de bebês nos Estados Unidos, e que muitas vezes o presidente americano tem determinado a saída do pai, da criança e tudo mais. Okay. Na Constituição diz que não pode. Mas a Suprema Corte toma a decisão, ninguém vai apredejar a Suprema Corte. E aqui, você vê algum juiz da Suprema Corte americana indo para o Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com um avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte americana descendo para a briga de bar? Ah, mas teve esse ano denúncia contra juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Não, porque viajaram. Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas não. Foi? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que aqui, nos Estados Unidos, também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos, viagens e tudo mais. Quem está denunciado está preso? Quem denunciou está preso? Eu não acompanhei isso. Então, mas há uma outra atitude em relação à instituição. Porque nós passaremos e os presidentes também. Mas a instituição vai ficar. Exato. E ela também já foi criticada antes. Mas hoje, a virulência e a agressividade contra a instituição, eu fico olhando e falo assim, bom, se nós começarmos a destruir as instituições, mas não somos nós. Vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou.
Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou: Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou: você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar: você vai falar para o The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer para a briga de bar. Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento. Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim. Você pega os trabalhos da Constituinte de 88 e os lê. O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação para o povo, mas não dá. Uhum. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva. Fala palavrão. Ô, Pavinato, mas isso, ele como juiz supremo, e ele mostrar falou o dedo do meio. Ele falou na entrevista para o Washington Post que não vai mudar 1 milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele está falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado. Foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja, né? O depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário para um Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. É uma coisa triste.